Gente, meu nome é Felipe Nunes, né, como foi apresentado. Eu vou estar aqui mediando uma mesa sobre a importância do autor-editor, mas o nome da mesa é o menos importante, né? Acho que a gente dá para conversar sobre um monte de coisa. Estarei aqui com dois amigos, né? A Jéssica Santos, que é poeta, produtora cultural, etc, etc, etc e tal, porque, enfim, eu acho que não tem limitações essa produção da Jéssica. Ela é autora de Autópsia, livro de poesia de 2019, tá? E que não sei, ao longo ela vai falar se tem ou não mais edições para serem vendidas, né? E também ela faz parte da editora Anzóis, que, enfim, trabalha na publicação de obras aqui de autores potiguares, junto com Gonzaga Neto, que também é poeta, escritor, design gráfico, comunicador, performer, etc, etc, etc e tal. E que é autor do Hibérpole de 2017, tá certo? 16, é um pouquinho mais velho, né? E também dos livros Urgência de Amar, 2020, 2021, e é Na Desobediência que meu corpo ainda se mantém de pé, que esse título bonito. Lançado também em 2021, né? Um livro de poemas, o mais recente, um livro performance, pode ser assim. E a ideia é isso, a ideia é a gente falar um pouco sobre a importância da autoria, a importância. Eles são editores, né? Da editora Anzóis. E eu sou Felipe, né? Me apresentando também, sou antropólogo, historiador, escritor, músico, artista visual, artista interdisciplinar. Eu resumi agora, porque tentei, para não ter que lembrar, esquecer alguma coisa, né? Mas atualmente tenho me dedicar mais à escrita. Lancei um livro de poesia esse ano, na verdade, né? Porque a temporalidade está um pouco bagunçada na minha cabeça, que se chama O Silêncio de Onde Acabo de Voltar, pela editora Urutau. Enfim, faço parte, não sei muito bem, do Insurgências Poéticas, porque também está meio confuso isso, né? E que foi um projeto que para mim foi importantíssimo na difusão, né, da literatura, de autores, poetas, escritores potiguares, e nessa interlocução entre as distintas gerações. E a ideia é que, enfim, estimular o debate, tanto Jéssica como Gonzaga, que tem experiências diversas no mundo literário, né? Jéssica também realiza oficinas, né? Gonzaga trabalha tanto na publicidade, além de ser poeta, que acho que também se implica algumas relações e contribuições nessa carreira. E recentemente criaram a Anzóis, eu acho que vão poder contar um pouquinho sobre esses desafios, né, de se constituir uma editora no Rio Grande do Norte, né? Fazer literatura já é difícil, imagine num local que tem poucos recursos para gerir, para ter incentivos. Então, é isso. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra. Não sei quem quer falar primeiro. Pau ímpar. Jéssica vai começar falando um poema. Pô, uma mesa de poetas e não ter o início de um poema é complicado. Mas a gente pode intercalar poemas ao longo do tempo. Enfim, Jéssica Santos vai começar aqui lendo um poema. Para ler um poema mesmo? Oi, gente, boa tarde. Acho que não preciso repetir, né, as informações. Eu sou Jéssica Santos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto, falando sobre esses processos que a gente vem tendo ao longo desses últimos, 7 a 8 anos de trabalho com poesia. E é uma honra estar aqui, poder conversar e compartilhar um pouco sobre essa trajetória que tem sido intensa e de muitas, muitas coisas. Não estava preparada para falar um poema, então, Gonzaga, você fala primeiro aí? Olá, pessoal, boa tarde, eu sou Gonzaga. Como o Felipe já falou, sou poeta, estou aqui também para falar um pouco sobre poesia, sobre editoração, sobre podcast, sobre tudo. E, enfim, uma mesa com 3 poetas aqui, acho que era bom a gente começar com uma rodada de poemas antes de qualquer coisa. Então, vamos lá. Certos encontros são do tamanho de um míssel. Certos encontros são do tamanho de um míssel
E me fascinam todos aqueles que terminam em forma de dedos, empurrando livros que só servem para serem dedicados estante adentro. Talvez o vermelho seja a cor mais dolorida de se produzir. Talvez o vermelho seja a cor mais dolorida de se produzir. Mesmo a cama totalmente familiarizada com as sobras e as cicatrizes encarnadas demarcando a fronteira de onde começa e onde termina o meu nome. Falo com punhos de rede em riste, balanço numa área 3x3, abro um canivete feito de vocábulos que não poderiam ser enviados por e-mail e levo porrada. Eu nunca pensei que brincar com pólvora fosse uma experiência sutil. Mas é na desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. Bom, também não estava preparado e também, enfim, vou precisar usar o recurso do livro da leitura. Vou ler um poema chamado A Incompetência da Linguagem. Enxaguei meus olhos salgados na esperança de encontrar alguma palavra para descrever a sensação do mar atravessada no corpo. A pele acesa delineava com os dedos a composição da luz gestada nos primeiros segundos do amanhecer. Pensei na incompetência da linguagem, incapaz de ser fiel ao êxtase do Maracanã lotado, provocado pelo gol de falta aos 43 do segundo tempo, ao sentimento de um povo que assiste a Nelson chegar à presidência após 27 anos de prisão política, a folha do açafrão que desperta na terra úmida improvisada dos jardins de alguma capital empedrada, o homem com sua maleta que abandona o posto de trabalho, atravessa a esquina e decide parar 4 tanques na Praça da Paz Celestial. Assim, o poeta, por princípio, sabe que cometerá falhas hediondas na tentativa de escrever o curso da vida. Corro na linha do tempo sem perceber que a pressa que eu tenho é avessa ao daquele menino que dorme na Praça Vermelha e se cobre com a sombra da mangueira. Enquanto conto quanto tempo me falta para os 30, ele conta quantos 30 minutos ainda lhe cabem na vida e anda devagar, com medo de tropeçar e não ter mais minutos para contar. Bom, vou começar aqui tentar na função de mediador, que enfim, eu não sou especialista, né? Você ouviu? Eu falei que era poeta, antropólogo, mas não mediador. Mediador é a primeira vez. E, além de tudo, eu esqueci de mencionar, eles organizam e criaram um podcast, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é Um Poeta em Cada Esquina, né? Que está nas diversas plataformas digitais, YouTube, que está na 3ª temporada agora. Inclusive, amanhã tem episódio novo, o último episódio da temporada. E aí eu queria que vocês começassem falando primeiro que, antes de tudo, vocês faziam performance nas ruas, atividades, antes de publicar os primeiros livros de vocês. Também trabalharam com zine, né, que é um tipo de modalidade também, que poderia chamar editorial. Então eu queria que vocês contassem como foi o começo de vocês, tanto nas performances, eu lembro assim, no ponto de ônibus, Gonzaga, e nos lugares mais, enfim, nas ruas da cidade de Natal, e depois passar para o zine, até chegar na editora, na publicação de livros. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória de vocês. Alguém quer começar? Bom, pessoal, a gente já está aí já faz um tempo, eu acho que desde 2014, mais ou menos, que a gente está fazendo poesia aqui em Natal. Nossos caminhos se cruzaram justamente nessa época, né? Jéssica tinha uma página no Facebook chamada Filhos da Arte, em que ela gostava de divulgar sempre artistas de Natal. E em algum momento a gente se esbarrou e eu fui um desses artistas que ela quis divulgar nessa fanpage do Facebook. Aquela rede social que antigamente, nos primórdios, a gente usava. E aí, a partir disso, a gente começou a participar de vários eventos, a criar nossos próprios eventos, né? A gente, enfim, começou a conhecer muitos poetas jovens ali na universidade, a gente conheceu o Tiago, a gente conheceu um monte de gente, e a gente sentiu essa necessidade de fazer um pouco mais, de sair um pouco mais da academia, de sair um pouco mais dos bares, das livrarias,
foi quando a gente, em 2016, criou um coletivo chamado de Rocha Poesia, que nossa proposta era basicamente ir para as ruas, ir para os ônibus. Então a gente passou esse ano de 2016 inteiro subindo nos ônibus urbanos aqui de Natal, indo ali para a parada do Midway, da parada do Via Direta, e falando poesia do nada para as pessoas. A gente criava também um zine, um microzine, um fanzine, e distribuía para as pessoas de graça. Então, essa foi uma experiência muito, muito gratificante para a gente, de poder estar em contato com as pessoas, né? De perceber que as pessoas, diferente do que muita gente acha, gostam de verdade de poesia, assim, principalmente quando elas são pegas de surpresa ali no ônibus e percebem que aquilo dali não é um assalto, elas gostam mesmo de ouvir poesia, e aquilo muda o dia delas, né? Muda, ela sai outra pessoa depois que ela participa daquilo. Enfim, e a partir daí a gente não parou mais, né? De lá para cá a gente participou de vários coletivos, de vários grupos, sejam insurgências poéticas com Tiago Medeiros, seja, enfim, até chegar ao momento em que a gente criou a Anzóis, né? Que iniciou como um selo editorial para a gente se lançar, para a gente lançar nossos zines e dos amigos. Isso cresceu, se transformou numa produtora. E hoje a gente produz um podcast com poetas potiguares, né? Já estamos aí, entrevistamos 18 poetas, se chama Um Poeta em Cada Esquina. Estamos aí na 3ª temporada com esses 18 poetas e queremos expandir mais. Já temos ideia para a 4ª, para a 5ª. E é basicamente isso. Eu acho que Jéssica pode acrescentar muito mais do que eu. Basicamente, essa foi a trajetória, né, que a gente traçou durante esse tempo. O zine entrou na nossa vida de uma forma muito intensa. É um material que a gente e eu gosto muito de trabalhar. A Gonzaga tem até mais zines do que eu, né? Quando a gente descobriu, ficou meio que viciados nessa produção. E sempre que podíamos, estávamos produzindo algo, por ser um material de fácil acesso, tanto de produção quanto de venda. E, de fato, o selo ele veio a partir do momento que eu quis lançar um livro e a gente não tinha como bancar, né, assim, pagar uma editora para fazer esse processo. E também por querermos participar de toda a etapa, desde não só a criação dos poemas, mas pensar em toda a concepção gráfica, em todo o projeto, né, e como isso seria distribuído. Apesar de ser um trabalho gigantesco e que demanda uma energia assim muito grande, mas eu acho que, enquanto poeta, também é muito importante você estar próximo, né? Ter um trabalho mais pertinho desse material que vai ser o seu livro, seja o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu sempre digo que, ao longo do tempo, com um tempinho, você já não vai gostar tanto daquele livro que você já lançou, mas você ter participado de toda a concepção dele tem um outro sentido. Você sabe que você fez o possível, o que era possível naquele momento, o que fazia sentido naquele momento. Então, dá um outro sentido para esse processo de criação. E foi assim, a gente fez para o meu primeiro livro, e não paramos mais, né? Aos poucos fomos abrindo. Existia um certo receio de abrir para outras pessoas, porque quando é nosso, se der errado, é nosso e está tudo bem. Mas aí, quando envolvem outras pessoas, existe um maior cuidado, assim, né? Uma certa tensão sobre o que vai ser feito. Mas se tem uma coisa que a gente é meio doido e meio corajoso, e junta essas duas coisas, a gente expandiu um pouco mais. Atualmente, a gente tem, no caso, o meu primeiro livro, os 2 livros de Gonzaga, que é Urgência de Amar e Na Desobediência que Meu Corpo Ainda Se Mantém de Pé, o Poemas de Punho e Pólvora, de Ana Souza, e Entre a Palavra e o Impulso, de Renata. E os zines, né, que aí tem alguns outros, muitos títulos. Então, basicamente isso.